você tendo uma carteira diversificada, inevitavelmente você vai ter algumas ações que não vão te trazer uma performance tão alta e outras que vão performar muito alto. E outras vão performar mal, né? Também acontece. Então, a ideia é ter uma carteira bastante diversificada. E assim, o jeito que eu faço o buy and hold hoje, ele é uma mistura de tudo que eu vivi desde 2008 na bolsa e de tudo que eu aprendi. Então, estudando o que, que o Buffett fez, eu sempre peguei as coisas que melhor funcionavam para mim. O Peter Lynch, que é um cara que eu também me espelho muito, o Charlie Munger, a própria época que eu comecei a investir, que eu participava muito lá do fórum da Baster, né? Então, tudo que eu fui vivendo nos últimos anos foi moldando a forma como eu gosto de ver a bolsa. E eu acho que é muito legal também, assim, para as pessoas que assistem a gente, que consomem o nosso conteúdo, elas saberem que elas não precisam concordar 100% com o que o Luan fala, ou Perfeito. 100% com o que eu falo, né? O ideal é você ter a sua estratégia e você utilizar o conteúdo que chega para você para moldar e para ver o que melhor serve para a sua realidade. Então, ó, isso aqui eu, por exemplo, só falo de renda variável. Praticamente eu não falo de renda fixa. E as pessoas às vezes acham que por eu falar só de renda variável e por eu, Fábio, ter só renda variável, as pessoas acham que eu sou uma pessoa a favor de só fazer isso. Mas não, isso é o que funciona para mim, é o que eu me sinto confortável. Então, se algum produtor de conteúdo fala sobre renda fixa e você acha que cabe renda fixa na sua carteira, tenha renda fixa. Criptomoedas, mesma coisa. Então, vá juntando as estratégias que sejam mais ou menos alinhadas e veja o que faz sentido para você. Não faz total sentido você utilizar essa estratégia e ver que tirando o bom de cada pessoa, né? Então, você não precisa concordar 100% com o que o Pete fala, 100% com o que o Fábio Holder fala, com o que o Primo fala, e pegando ali o que mais adapta à sua realidade. Isso daí é muito bom o que você falou, Fábio, e muita gente, às vezes, não consegue distinguir, né? Porque eu conheço várias pessoas que são fera na área dela, mas a pessoa fala que Bitcoin é bolha. Eu não acredito que Bitcoin seja bolha, tanto que eu invisto, eu gosto bastante até de criptomoedas, criptoativos, eu acredito que é o futuro, mas tem grandes pessoas que eu admiro e eles têm essa tese deles, deixa eles lá, né? Daqui a pouco, na minha percepção, eles estão falando de internet nos anos 80, é mais ou menos o que o Bitcoin hoje, as criptomoedas são. Então, se nos anos 80 alguém falasse, esse negócio de internet não tá com nada, eu acho que é mais ou menos isso daí. Mas o futuro irá dirá, né? Irá dizer. E também é sempre bom, né, Fábio, a gente falar para a galera aqui que o ideal é você sempre ter gerenciamento de risco, por mais que você não... Calma aí, deixa eu bloquear um cara que veio aqui com Tá o webcam Hot Guns ideia, né? Desculpa aí, galera, eu bloqueei um cara que nada a ver. E então você fazer o gerenciamento de risco é muito importante, porque eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia, né, eu vou falar aqui a minha estratégia para você, eu não sei se você conhece, eu costumo utilizar 80% do meu patrimônio em investimentos mais perenes, mais fixos ali, e 20% eu deixo em investimentos que são mais arriscados, que são ações que eu considero mais arriscadas, que a galera já vai comentar aqui, ó, você vai ver, ó. Quando eu falar ações mais arriscadas, a galera já comenta, em criptomoedas, criptomoedas, criptoativos também, porque eu acredito que também eu tenho que ter um pouco cautela com esses investimentos, mas 80% tá lá, tá de boa, tá tranquilo. Se esses 20% for eu sigo meu jogo normal, vou aumentando o patrimônio ali, vou continuando e não saio do jogo. Então, aí, ó, o pessoal já tá colocando aqui, ó, o IBR, ó, o pessoal já tá começando a colocar aqui nos comentários. Então, eu utilizo essa estratégia e é uma estratégia que me deixa confortável, porque eu tenho o poder da exponencialidade ali dos ativos mais arriscados, mais voláteis, e também eu tenho a segurança, né, de eu estar tranquilo, com o meu patrimônio ali praticamente que intacto, né, claro que a gente não fica intacto, mas tá em ativos que eu considero mais perene. Falando em investimento, né, Bolsa de Valores caindo um pouco, né, ela caiu um pouquinho a coisa hoje, ela andando, praticamente ela está andando de lado ali. O que você enxerga do Ibovespa daqui até o final do ano, que vai dar uns 3 meses mais ou menos?
Cara, então, assim, voltando um pouquinho para o que a gente estava falando anteriormente, acho que uma Pode coisa que é ir. importante também, assim, para fechar, é que eu acho que a gente Hum, vive numa era, assim, que as pessoas, elas querem ter opinião sobre tudo, né? é. Então, assim, de uma forma geral. Então, às vezes a pessoa nunca estudou nada sobre criptomoedas e aí fala que Bitcoin é bolha, porque ela precisa ter uma opinião daquilo dali, né? Ou nunca viu uma empresa XYZ e tem alguma opinião sobre aquilo dali. Então, tem uma frase do Charlie Munger que eu gosto bastante, né? Que ele tem várias frases excelentes, mas basicamente ele classifica os investimentos em sim, não e muito complicado. E o muito complicado para ele também é não. Então, ele Hum, para ele talvez seja mais importante ele excluir o que ele não sabe ou que ele não tem competência para saber sobre, focar naquilo que ele se julga capaz de avaliar e tomar as decisões dentro daquilo que o Buffett chama de círculo de competência. Então, a gente não precisa ter opinião sobre tudo. Né? Se a pessoa não entende sobre Bitcoin, você não precisa ter opinião, não precisa achar se é bom ou se é ruim. Vai lá, estuda e tira suas conclusões. Né? Ou sobre uma determinada ação da bolsa. Eu vi que o pessoal estava aqui no começo do chat aqui, quando a gente começou a live, alguém pediu para falar de Melios, né? De Cash 3. perguntaram. Eu pessoalmente não. A Melios, para mim, eu coloquei na caixinha de muito complicado. Simplesmente. Fez o IPO há pouco tempo, é um modelo de negócios que ele é meio estranho de ser entendido, na minha avaliação, eu acho meio difícil, eu prefiro não. É, é uma incerteza muito grande para mim, na minha avaliação, que eu prefiro correr risco em outras empresas, em outros setores que eu acho interessante também. Então você. E um outro ponto também é que várias carteiras de ações diferentes vão performar bem no longo prazo. Não existe uma única carteira que vai performar bem. Então, você pode ter duas carteiras totalmente diferentes com performances excepcionais também no longo prazo. Acho que é importante isso. Em relação ao que você falou de você ter 20% em ativos mais arriscados e tudo mais, eu faço isso também um pouco. Eu não me restrinjo a 20%, eu não cravo um percentual do patrimônio, mas eventualmente eu tenho algumas coisinhas que eu julgo terem um pouco mais de risco na minha carteira e eu coloco sempre um pouquinho, né? Então, também tem uma parcela de ativos que são mais arriscados, mas a minha estratégia para investir em ativos mais arriscados é a seguinte: eu só invisto em empresa arriscada que, se tudo der certo, eu vou querer continuar com ela para sempre. Eu, pessoalmente, nunca entro numa empresa porque ela tem muito risco, e aí, se ela se valorizar ou se ela fizer um turnaround ali, eu vou ter um ganho de 100%, 200% e vou sair fora. Eu não gosto de fazer dessa forma. Eu prefiro investir em ativos que são arriscados, que eu sei que pode dar errado, mas que, se der certo, eu vou ficar com a empresa para sempre. Por que eu gosto de fazer assim? Porque quando você investe num ativo muito arriscado, você está correndo um risco muito grande, certo? Independente Certo, dele qual. gigantesco. Você está correndo um risco muito grande. Se você vende quando a ação subiu 100%, 150%, acho que tem a ver com aquilo que você falou também. Você não carrega por um prazo maior, você não está sendo 100% compensado por aquele risco que você correu lá atrás. Então, eu, pessoalmente, fui maturando a minha estratégia nesses ativos mais arriscados dessa forma. Essa empresa aqui, se ela fizer o turnaround, ou se ela conseguir ganhar mercado, ou fazer o que ela está se propondo, ainda assim eu vou querer levar ela para o outro lado da carteira, que seria o lado das empresas mais sólidas. Então, esse é um critério que eu pessoalmente utilizo na hora de selecionar esses ativos que são mais arriscados. Mas, enfim, isso é só a forma como eu faço, não é a única, né? Cara, sobre o Ibovespa, é muito difícil, assim, para onde que vai, né? Eu não tenho nenhuma ideia, assim, sobre para onde que o Ibovespa vai nos próximos, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu só penso em 10, 15, 20 anos. Eu tenho certeza que daqui 10 anos vai estar valendo muito mais do que hoje, né? Eu até fiz uma live com o Pete, quando que foi que eu fiz a live com ele? Acho que foi no final do ano passado, final de 2019, que ele perguntou quanto que eu achava que ia estar o Ibovespa. Ah, não, foi no começo de 2019. E ele perguntou quanto que ia estar o Ibovespa no final do ano.
E aí eu falei zoando, alguma coisa do tipo, vai estar em 60 mil pontos. Falei brincando, foi bem a data que bateu lá, março de 2020, né? Que despencou. Nossa! Mas eu dei um chute brincando, né? Eu até falei que eu ziquei a bolsa. Porque a bolsa na época lá estava tipo em 100 mil pontos, tinha acabado de bater 100 mil pontos. Mas assim, eu acho bastante difícil. A gente tem os juros subindo, isso já está certamente precificado, né? Tem eleições no ano que vem, que costuma aumentar bastante a volatilidade do mercado, que é um evento relativamente importante, né? E basicamente é isso. E, Fábio, já falando dessas ações que você julga um pouco mais arriscada, você pode abrir para a galera aqui alguma delas? Cara, posso. É bem público, né? Assim, lá no meu canal eu não abro minha carteira inteira de forma pública, porque exatamente por aquilo que a gente falou da Muitos parte zeros, de... né, Fábio? Não, e a parte. Não, nem divulgar quais são todos os ativos. Sim, Porque eu quero que a pessoa entenda que aquela minha carteira, a minha para não ficar carteira que eu. copiando e colando, né? Às vezes não faz sentido com a pessoa, porque a carteira tem muito a ver com o perfil de risco e com os objetivos de cada um. Sim. Então a carteira do Fábio não é a melhor carteira do mundo. É a melhor carteira do mundo para o Fábio, para a minha avaliação. Mas existem carteiras diferentes que cumprem com funções diferentes. Mas assim, tem um vídeo muito legal lá no canal que eu falo das ações da Tesla. Eu comecei a investir lá em 2018. Foi um case bem relevante, que exemplifica bem essa estratégia de investir em empresas mais arriscadas. Na época, é uma live de 3 horas que eu tenho, tá? Falando só sobre a empresa. E eu gosto bastante de, quando eu vou assumir algum risco desse tipo, de uma empresa mais arriscada, de colocar um percentual muito pequeno do patrimônio, para conseguir segurar, para conseguir carregar a ação até hoje, né? Por exemplo, eu nunca vendi nenhuma ação da Tesla, mas eu botei só 1%, um pouquinho menos até do que 1% da minha carteira dos Estados Unidos na Tesla. E aí hoje ela virou mais ou menos uns 10, 15%. Ela valorizou 15 vezes de 2018 para cá. Então foi uma valorização bem expressiva. Se eu tivesse colocado 10% da minha carteira lá, hoje a empresa ia ser 70% da minha carteira. E eu inevitavelmente teria que vender, porque eu não ia ficar com um percentual tão grande em uma empresa que ainda é bastante arriscada. Então é um turnaround, foi um turnaround, assim, porque na época a empresa estava sem caixa para pagar funcionário, o Elon Musk tweetando, falando que ia fechar o capital da empresa. Então era uma situação bem, bem peculiar, assim. Mas acabou que deu tudo certo.